Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esta aula corresponde à parte 2 do tema espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta visível. Nesse vídeo nós, dando continuidade ao que vimos na parte 1, nós vamos definir alguns termos como cromóforo, auxócromo e vários outros termos muito comumente utilizados em espectroscopia UV-Vis. E vamos apresentar alguns dados de absorção para alguns cromóforos simples, bem comuns. E tratando especificamente aqui das absorções características de alquenos e alquinos. O primeiro termo que nós vamos definir para vocês é cromóforo. A etimologia da palavra em inglês vem de cromo mais fore. Quer dizer o carregador da cor. Basicamente, o cromóforo, o termo quer dizer que é o grupo responsável pela cor de uma determinada substância. Todavia, o emprego desse termo foi expandido para outros grupos que absorvem na região do ultravioleta, ou seja, na região que não há cor, que a gente não enxerga a cor, tá? Então, o termo cromóforo, ele é utilizado de uma forma genérica para descrever um sistema, átomo ou grupos de átomos, tá? Responsável pela absorção da região, na região ultravioleta e do visível. Se for do visível, a substância terá cor. Se for do ultravioleta, não terá cor. Geralmente, mas não sempre, esse termo, o cromóforo, ele terá uma insaturação, será um sistema insaturado. Vocês vão observar isso. Mas não sempre. Você pode ter cromóforo que não tem grupo insaturado. Aqui um exemplo de um cromóforo que não tem cor, tá? Butadieno, você tem duas ligações pi, ele absorve na região do ultravioleta, mas não do visível. Aqui você tem o benzeno, que também é um cromóforo, você tem 3 ligações duplas agora conjugadas. E aqui você tem, por exemplo, o acrilaldeído, que é um aldeído com a ligação dupla conjugada. Então, os sistemas, todos os exemplos que eu peguei aqui são exemplos que têm insaturação. Nós veremos no decorrer dessa apresentação e de outros vídeos que tem cromóforos, como, por exemplo, o iodo, tá? Ele vai absorver num determinado comprimento de onda do visível, mas não vai ter cor. O iodo ligado a alguma substância. O iodo, por si só, sim, tem cor, tá? O I2 tem cor. Br2 é marrom também. E não tem ligação pi, tá? Outro termo é auxócromo. Esse termo ainda é usado. É bom que vocês reconheçam o que é um auxócromo, porque nós vamos usar esse termo, muito embora para alguns ele talvez não faça muito sentido. Mas é o seguinte, o termo auxócromo é utilizado para descrever um átomo ou grupo de átomos que, quando ligados a um cromóforo, resultam em um aumento no comprimento de onda máximo de absorção, que é o chamado efeito batocrômico, que eu vou ilustrar mais adiante, podendo também resultar, em determinada situação, no aumento na intensidade da banda, que é o efeito hipercrômico, que mais adiante eu defino isso. Então vamos lá. O cromóforo aqui é o butadieno. Esse grupo OCH3, ele não absorve fortemente da região do ultravioleta, mas quando ele está ligado ao cromóforo, ele vai alterar o valor máximo, tá, de absorção. Alguns dizem, para alguns, tá, esse termo talvez não fizesse muito sentido, porque, na realidade, o cromóforo agora é todo esse sistema. Mas esse termo é útil, porque nós vamos ver algumas regras aditivas, tá, pelo efeito desses auxócromos quando acrescidos a um cromóforo. Aqui você tem, por exemplo, um grupo metila. O grupo metila, o metano, não absorve no ultravioleta, mas quando ligado ao benzeno, ele resulta aqui, vai causar um deslocamento batocrômico aí nas bandas de absorção do benzeno. Esse outro grupo aqui agora, eu liguei aqui um ciclo hexanona, que ela não absorve no ultravioleta,
mas ela vai interferir alterando ligeiramente aqui o valor máximo de absorção. Então, o oxócromo é um grupo que não absorve radiação ultravioleta, mas que quando ligado a um cromóforo, resulta no novo cromóforo, né, que agora terá bandas de absorção em posições diferentes, como nós veremos. Deslocamento batocrômico é um termo muito utilizado quando se estuda espectroscopia UV-Vis. Aqui eu ponho um gráfico bastante simplificado, uma representação, né, de uma banda com o máximo de absorção aqui, tá? Aqui eu estou representando de 400 a 800, você poder na região do visível, tá? Claro que tudo que eu disser aqui vale para o ultravioleta também, então você tem uma banda. O deslocamento batocrômico corresponde ao deslocamento de uma banda de absorção para uma região de maior comprimento de onda, vírgula, em direção ao vermelho. Na medida que você passa de 400 e vai caminhando para 800, tá? Em torno de 700 é o vermelho. Observa aqui, o vermelho tem em torno de 700, tá? Então, quando você, por algum motivo, você liga um oxócromo num cromóforo, você altera o pH, o máximo da banda de absorção, tá? Ele pode se deslocar para um maior comprimento de onda. Não quer dizer que o composto vá absorver na região do vermelho, em hipótese alguma. Você tem um composto que tem um máximo de absorção de 250, se você altera o pH, por exemplo, tá? Aumenta o pH e esse máximo de 250 passa para 280, ainda continua na região do ultravioleta, que não tem cor, mas disse que houve um deslocamento batocrômico, que em maior comprimento de onda, em última instância, você teria lá o maior comprimento de onda na região do vermelho. O deslocamento hipsocrômico se refere ao deslocamento de uma banda para a região de menor comprimento de onda. Eu coloquei aqui em direção ao azul, tá certo? Mas isso só se tiver no vermelho. Mas o que quer dizer isso? Hipsocrômico para menor comprimento de onda. Nesse caso que eu estou ilustrando aqui, olha, a banda tem o máximo nessa posição, diminui. Não quer dizer que será azul, tá? Você tem uma banda que absorve em 200, o máximo em 280. Se você altera o pH, passa a absorver em 250, então dissemos que houve um deslocamento hipsocrômico. Efeito hipercrômico é o termo utilizado para descrever o aumento da intensidade de uma banda de absorção. Pode ser devido a substituintes, interações com o meio, alteração de pH. Por exemplo, você tem aqui um aumento da intensidade. Geralmente, o aumento da intensidade é acompanhado de um deslocamento batocrômico. Ou seja, um deslocamento batocrômico geralmente é acompanhado de um efeito hipercrômico, tá? Essa ilustração eu estou representando apenas o significado do termo, mas esses efeitos são associados. E o efeito hipocrômico corresponde à diminuição na intensidade de uma banda de absorção devido a substituintes ou interação com o meio, devido à variação de pH, por exemplo, tá? Então seria isso, a banda tem um determinado valor de epsilon, epsilon é igual a 10.000, passa para epsilon igual a 5.000, tá? Geralmente também, esse efeito hipocrômico, ele é acompanhado por um efeito hipsocrômico também, tá? Um deslocamento hipsocrômico. Esses efeitos são todos combinados, tá? Eu coloquei a cor aqui, olha, batocrômico vermelho, hipsocrômico em direção ao azul, embora, como eu já expliquei, por exemplo, na região de ultravioleta, quando você passa de 280 para 250, você não está indo em relação ao azul, não é mesmo? Porque o azul está lá em torno de quase 500, 480. Eu comentei na parte 1 dos vários tipos de transições que ocorrem. Você tem transição N sigma estrela, pi pi estrela, N pi estrela. E aqui tem alguns dados de absorção para alguns cromóforos simples comuns. Um iodo-butano. Um iodo-butano, você tem um átomo de iodo ligado ao butano. O iodo tem elétrons N,
tá? Com um lambda máximo de 257 nanômetros, ocorrerá uma transição de um elétron do orbital N para o sigma antiligante. Observa que um iodo-butano não tem ligação π, não tem saturação. Eu havia comentado isso antes, tá? Você tem aqui, por exemplo, a acetona tem uma transição do orbital π para o π estrela, do N para o π estrela, e do N para o sigma estrela e do N para o π estrela. Essas lambdas máximos estão aqui com os valores correspondentes de epsilon máximo. Você observa que essa transição N sigma estrela, essa própria π estrela aqui, olha, são transições que têm um epsilon muito baixo. Transições com epsilon bem abaixo de 1000 são chamadas de transições proibidas. Elas ocorrem, mas a probabilidade de ocorrência é muito baixa, então as bandas são muito pouco intensas. Algumas transições, como essa π estrela do benzeno, o benzeno tem aqui, olha, representado aqui por 3 bandas, por exemplo. Vocês observam aqui 3 bandas. Aqui tem umas letras que são usadas comumente para designar essas bandas, tá? Essa banda π estrela chamada banda E1, banda E2, e essa π estrela em 254 é a banda B, que é uma banda característica do benzeno, tá? Você observa que a banda B é uma banda muito pouco intensa. A banda mais intensa está na faixa de 180, mas como 180 está abaixo de 200, que é a região que nós não analisamos porque abaixo de 200 nanômetros, o oxigênio do ar absorve ultravioleta. Então, essa região abaixo de 200 é chamada de ultravioleta do vácuo. Você só consegue fazer análise com a amostra, com todo o sistema submetido a uma condição de vácuo. E como nas análises rotineiras isso não acontece, nós somente trabalhamos do ponto de vista da identificação de compostos orgânicos de análise quantitativa acima de 200 nanômetros. Essa banda é muito intensa, mas ela não vai ter aplicação, importância nenhuma para a gente. Tá? Butadieno, ele absorve em 217 nanômetros, com a banda muito intensa, uma banda K, esse K de conjugado, esse B de benzenoide, esse E de etileno, tá? E tem alguns outros aqui, água, por exemplo, tem elétrons, elétrons N, tem elétrons sigma, né? Dá uma absorção em 167 nanômetros. Metanol, N, sigma estrela, 185 nanômetros. Observe essa figura, onde eu vou ilustrar de uma forma bem geral essas transições que eu indiquei no quadro anterior. Tá? Nessa escala vertical, nós temos aqui os orbitais sigma, uma ilustração de um orbital sigma, uma ilustração de um orbital π. Na verdade, aqui você tem 2 orbitais π, mas quando eles se combinam, você tem aqui uma nuvem eletrônica acima e uma nuvem eletrônica abaixo. Aqui você tem um plano nodal no π antiligante, e aqui também um plano nodal no orbital sigma. Essa diferença entre sigma, π, N, P, essa diferença aqui é arbitrária. A ideia é apenas indicar que o orbital π ele tem mais energia, mais elevada, né, do que o orbital sigma, o N está acima, o π antiligante acima, e vai por aí. Quando você tem compostos que só tem carbono e hidrogênio, então você só tem ligação sigma, a transição que deve ocorrer é uma entre um orbital sigma e o sigma antiligante, ou seja, o composto não tem elétrons π nem elétrons N. Como essa energia aqui é muito grande, a quantidade, o comprimento de onda absorvido vai ser muito pequeno comparado com transições que envolvem menor energia. Tá? Quando existe aqui, por exemplo, uma ligação simples entre um carbono e um oxigênio, como são o caso de éteres, por exemplo, e álcoois, existe a possibilidade, você tem elétrons no orbital sigma e tem elétrons no orbital N. No caso do oxigênio, você teria 2 pares de elétrons. No caso, por exemplo, de um álcool. Eu representei apenas um par só para ilustrar, tá certo? Então, a transição mais provável de ocorrer é a transição entre a transição do elétron no orbital N
para um sigma antiligante. Você tem, então, a transição N, sigma antiligante. Pode ocorrer a sigma antiligante, como eu ilustrei anteriormente? Pode. Mas como a energia é muito maior, tá? Essa aqui vai ser a transição principal que vai cair na faixa, eventualmente, de estudo. Tá? Quando você tem um composto que tem uma ligação pi carbono-carbono, então você terá a transição principal aqui, é essa entre o orbital π para o π estrela. Essa é a transição principal, π estrela. Agora observe quando você tem uma carbonila. Quando você tem carbonila dupla, né, o C dupla O, 3 transições são possíveis de ocorrer e de serem registradas no espectro do ultravioleta. A transição π estrela, que é essa verde aqui, olha, eu coloquei aqui, tá, do mesmo tamanho, mas é claro que uma π estrela de um C dupla C vai ter energia diferente de uma π estrela C dupla O. Como eu falei, esse gráfico é apenas ilustrativo para indicar, deixar bem claro quais são essas transições. Por quê? Porque ao longo desse estudo, vocês vão encontrar, e também quando estiverem lendo artigos sobre o tema, vocês vão encontrar esse simbolismo. Uma transição π estrela em tal comprimento de onda, uma transição N π estrela em tal comprimento de onda. Então, para vocês entenderem o que nós estamos falando, tá? É possível que ocorra uma transição do elétron N para o π estrela, aqui de amarelo, estou ilustrando cor diferente, tá? Sigma estrela, estou representando de vermelho, N π estrela, sigma estrela, estou representando de azul, N sigma estrela, e é só para destacar que eu estou fazendo isso para vocês, tá? Então, vocês observam que em uma carbonila é possível que ocorra 3 transições. Todas elas têm a mesma probabilidade de ocorrência? Não. Quanto maior a probabilidade de ocorrência de uma transição dessa, mais intensa vai ser a banda, maior vai ser a absorvitividade molar, tá? E vocês vão observar isso na medida que os espectros forem sendo apresentados para vocês, tá? Então, cada uma dessas transições terá aí uma intensidade relativa, tá? Uma carbonila pode ter 3 bandas e até você pode retornar ao slide anterior, pode pausar o vídeo se quiser e voltar aí uns 2 minutos, que você vai perceber que aquelas transições, elas têm essas diferentes transições para o mesmo grupo, têm absorvitividade diferente. Imagine agora um sistema que você tem 2 ligações duplas conjugadas, que nós já mencionamos anteriormente, tá? Você terá aqui o orbital de mais alta energia ocupado agora é o π2 e o de mais baixa energia é o π3 estrela, esse é o ômega, esse é o lumo, então vocês têm uma π estrela. Observe que essa π estrela, ela tem energia menor do que essa π estrela aqui, olha, do eteno. É o que nós já mencionamos anteriormente e vamos destacar nos próximos slides. Quanto mais estendido for o sistema conjugado, menor a diferença de energia entre homo e lumo. Então, se menor a energia, maior o comprimento de onda de absorção. Observa aqui, eu estou apresentando 2 conjuntos de espectros. Esse primeiro conjunto, de 200 a 360 nanômetros, eu tenho aqui 2 espectros. Um espectro representado pela linha 1, que é essa linha cheia, e um espectro representado pela linha 2, que é a linha pontilhada. O primeiro espectro, o 1, ele é desse composto, que é um poliíno. Você tem 3 ligações tríplices conjugadas com uma dupla. Aqui você tem um carbono sp3, um outro carbono sp3 e um outro grupo aqui cromóforo. Então, esse composto tem 2 grupos cromóforos, tá certo? O principal grupo cromóforo, que vai dar as bandas mais intensas, é este daqui, tá? Observa agora que o espectro 2 é muito parecido com o espectro 1. Apenas as linhas estão mais deslocadas e essas em maior comprimento de onda, todas apresentam um deslocamento batocrômico. Essa também, que corresponde a essa, tem um deslocamento batocrômico. Lembra que eu disse que geralmente quando tem um deslocamento batocrômico, você deve observar um efeito hipercrômico. Então, essa banda aqui, olha,
esta corresponde a essa corresponde a essa corresponde a essa a esta, elas também são mais intensas. Observe que o composto é muito parecido com o anterior, o composto 2, tá? A grande diferença aqui é o seguinte: você tem também as 3 ligações tríplices, você tem uma ligação dupla, só que este cromóforo que estava isolado por quê? Porque entre este cromóforo em azul e este cromóforo em preto, você tem 2 átomos de carbono com hibridação sp3. Então, essa ligação dupla não está conjugada com essa em preto. Agora não. Agora você não tem aqueles 2 átomos de carbono, o sistema conjugado está estendido. Isso aqui não é um oxócromo, isso também é um cromóforo, pois ele também absorve na região do ultravioleta. Mas agora, quando o cromóforo está estendido, você tem um deslocamento batocrômico, o espectro não muda muito, tá? Então, aqui nós observamos duas coisas, algumas observações características. Primeiro, sistema mais conjugado, como eu venho falando, você vai ter deslocamento batocrômico e efeito hipercrômico. Esse daqui é um espectro típico de poliínos, que são produtos naturais, esses compostos são produtos naturais, tá? E eles são bastante instáveis, e eles têm como característica que vocês não irão encontrar em muitos dos espectros que nós vamos apresentar, é que eles apresentam aqui múltiplas bandas. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas, até com um ombro aqui. Isso é pouco comum, mas vocês vão encontrar isso em poliínos e polienos. Esse daqui agora, o espectro do composto 3, esse outro conjunto, isso aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é o octatrieno, tá? Esse composto, o espectro dele tem 1, 2, 3, 4 bandas. O composto seguinte, que é o composto 4, ele agora tem uma ligação dupla a mais. Você observa que o espectro é muito parecido, essa linha para ser pontilhada, muito parecido com o anterior, mas sofreu um forte deslocamento batocrômico, ou seja, para maior comprimento de onda, e um efeito hipercrômico também. E agora eu coloco mais uma ligação dupla, conjugando o sistema ainda mais, estendendo o sistema ainda mais. Você tem agora o espectro ainda é parecido, todas as bandas foram deslocadas e efeito hipercrômico, tá certo? Então, quando você tem polienos e poliínos, vocês terão múltiplas bandas, e quanto mais estendido for o sistema, o espectro, o composto será colorido. Mais algumas ligações duplas aqui já caem na região do visível, tá? Que é o caso, por exemplo, do beta-caroteno, que é o componente que dá a cor da cenoura. Tá? Maior conjugação, maior lambda e maior epsilon também. Eu pego aqui mais uma tabela com alguns dados, tá? O X, um eno, uma única ligação dupla. Lambda máximo, 179. O epsilon é 12.000, tá? Esse solvente foi obtido hexano, 2,2,4 trimetilpentano, ciclohexano, ou seja, são solventes muito pouco polares, porque esses compostos são todos pouco polares. Isso aqui está abaixo de 200, então, se você estiver usando um hexeno, você pode fazer qualquer medida que isso não vai aparecer acima de 200. Agora, com duas duplas, você observa duas duplas, e agora você já aparece em 224, 26.400. Aumenta o lambda, aumenta o epsilon. Com três duplas, 268, 43.000. Aumenta o lambda, aumenta o epsilon. Com quatro duplas, ligações conjugadas, 304, 77.000. Com 5 ligações duplas, 1, 2, 3, 4, 5, você tem 334, 121. Aqui no caso, todas as ligações, eu não coloquei no nome aqui, porque não cabia, tá? Mas todos esses compostos, tá? Eles têm, as ligações duplas são do tipo E, essas que estão aqui representadas, tá? Então, na medida que você aumenta a conjugação, o epsilon aumenta
e também o lambda máximo aumenta. Tá? Essa é uma informação geral que deve ficar gravada aí na memória de vocês. Tá? Maior conjugação, maior lambda, maior epsilon. Eu mencionei nos slides anteriores, por várias vezes, que quanto mais conjugado, maior o sistema, maior é o comprimento de onda. Então, vocês observam aqui, no caso do beta-caroteno, que eu já mencionei, ele é um dos componentes responsáveis pela cor laranja das cenouras. Tá? Ele se chama caroteno em função da sua fonte. A cenoura, o nome científico é Daucus carota. Então, o caroteno vem daí. Tá? Você observa que esse composto ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ligações duplas conjugadas. Tá? No exemplo anterior, nós mostramos que na medida que a conjugação vai aumentando, tá? O lambda máximo vai aumentando. E ele tem todas essas ligações duplas conjugadas. Tá? De modo que, se você observar aqui o espectro no ultravioleta, esse espectro eu peguei dessa fonte, Wikipédia, tá? E está aqui em inglês, tá? Que é o coeficiente de extinção, absorvitividade molar. Você observa que o epsilon está dando a faixa aqui de 120, 140 mil, que é muito. Ele tem bandas de absorção na região do ultravioleta, tá? Mas o característico da cor são essas bandas aqui, muito intensas, na região aqui do visível. Tá? O máximo é na região aí que correspondente à cor laranja. Isso ilustra muito bem o que nós acabamos de falar. Ou seja, se você quiser fazer uma análise do teor de beta-caroteno em cenoura, uma boa técnica é você usar a espectroscopia no UV visível para essa análise quantitativa. Outra informação é que a característica da absorção, a própria comparação do espectro de absorção, permite, em muitos casos, como eu falei, considerando as limitações que eu apontei já anteriormente, na caracterização desses compostos. Eu apresento aqui um exemplo, tá? Que eu retirei adaptado aqui desse artigo, Journal of Organic Chemistry, de 2011. É um artigo relativamente complexo, em que o autor faz a síntese de moléculas complicadas, e essas sínteses, eu apresento aqui para vocês um pequeno pedaço de uma síntese dessa. Você tem esse composto totalmente conjugado, esses enxofres aqui, olha, tem elétrons não ligantes que entram em conjugação com o sistema. Então, você tem uma ligação tríplice. Aqui você tem um grupo trimetilcilil, que é o silício ligado a grupos metila, tá? Você tem esse composto aqui, que é o composto 1. O espectro do composto 1 é dessa linha cheia aqui, tá certo? Uma série de transformações químicas aqui, em condições específicas, são realizadas, e aqui se acrescenta uma ligação tríplice. Então, o composto 2 é muito parecido com 1, mas tem uma ligação tríplice a mais. Se você fizer o espectro de RMN de hidrogênio, você não vai ver muita diferença. Vai ser muito, muito, muito parecido. Tá? Aí depois, a mesma reação ocorre, e o autor coloca aqui uma outra ligação tríplice. Você observa, tá? Que quando você passa de uma ligação tríplice para duas ligações tríplices, o espectro aqui, olha, aqui você tem outras bandas, mas a banda principal é essa de cá, a que tem maior valor de lambda. Ela sofre um deslocamento batocrômico aqui, tá certo? E quando se acrescenta uma outra ligação tríplice, a banda também desloca. Eu chamo a atenção aqui que você aqui não está observando o efeito hipercrômico, porque esse espectro foi feito numa condição para ajustar, para que todas ficassem do mesmo tamanho. Mas se você usa a mesma concentração de cada um deles, essa banda vai ser mais intensa e essa vai ser mais intensa. O que está querendo ser mostrado aqui é que o deslocamento batocrômico, para cada ligação, se você põe uma ligação tríplice, ele desloca desse tantinho aqui. Se você põe uma segunda tríplice, ele desloca do mesmo tanto. Em outras palavras, esse efeito ele é aditivo. E nós veremos isso na próxima aula. Como que a adição de um determinado grupo em um cromóforo
transformando esse cromóforo num cromóforo mais estendido, tá? Essa unidade que está causando esse deslocamento batocrômico, se você põe uma unidade e ela dá um deslocamento batocrômico de X, 2 vezes 2x, esse efeito é aditivo. E eu peguei esse exemplo aqui, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada nesse artigo, tem muitas outras moléculas complexas e que a técnica principal que o autor usa para investigar esse assunto é a espectroscopia UV visível. Peguei isso para mostrar para vocês que a espectroscopia UV visível é ainda assim muito útil nos dias de hoje. Eu termino por aqui. Na próxima parte, nós trataremos da continuação desse vídeo, falando das regras de Woodward-Hoffmann para a previsão de valores de lambda máximo. Não perca a parte 3, aguardo você e muito obrigado pela sua audiência aqui. Aqui tem algumas referências que vocês podem consultar, tá? O Philip Kruse é um excelente livro, tem um capítulo sobre isso. O William Kemp também tem um bom capítulo sobre isso. O Pavia está traduzido para o português, tem um bom capítulo sobre isso. Os outros livros também.